Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você estará vendo essa aula. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo do santuário, já caminhando aí para um finalmente. Ainda teremos algumas boas aulas, mas já estamos quase finalizando esse longo estudo que já passa de um ano só estudando sobre o santuário, né? Que privilégio o nosso estudarmos o santuário. E hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de oferta, que eu chamo de, e a Bíblia chama, na verdade, de oferta de paz, mostrando que toda a nossa alegria, nosso prazer e a nossa satisfação ela é do Senhor Jesus. E quero dar um abraço aqui a todos que estão ao vivo neste momento, compartilhando conosco essa aula. Em especial, quero mandar um abraço aqui sempre para o meu amigo Muniz, que está aqui com a gente, eu já vi. E tem um participante aqui que eu não sei quem é, fé e certeza. Eu não tinha visto ainda esse, esse amigo aqui entre nós. Seja muito bem-vindo. Então, a gente vai falar hoje sobre essas ofertas pacíficas, que era, sem dúvida, uma das celebrações mais alegres de Israel. Por quê? Porque indivíduos, pessoas, né? Indivíduos, é, famílias ou até mesmo uma comunidade, era o tipo de oferta que esse grupo de pessoas ou indivíduos poderiam apresentar a qualquer momento. Não tinha, assim, um momento específico, como tinha, por exemplo, o sacrifício da manhã e da tarde. A oferta de paz podia ser apresentada a qualquer hora. Essa refeição, que era chamada de uma, era visto como uma refeição sagrada, que geralmente era após o ritual que terminava, buscava destacar, dar destaque, né? fazer, fazer ressaltar a comunhão com Deus, que era o anfitrião, obviamente, e também o adorador, que era, obviamente, o seu convidado. E geralmente, como as ofertas pacíficas elas seguiam as ofertas pelos pecados e os holocaustos para completar o seu ciclo sacrificial. Então, eu vou dizer o seguinte: as ofertas pacíficas elas eram um complemento de outros sacrifícios, e é por isso que o seu nome, ou seja, o nome dessa oferta em hebraico era Shelem. Isso lembra a você um outro nome? Shalom? Ou seja, Shelem, portanto, ele fazia parte desse espaçoso nome em hebraico, Shalom, e o Shelem significa paz, o Shalom, e o Shelem significa algo que foi cumprido, algo que diz, olha, isso aqui foi cumprido, foi finalizado. Então, a gente poderia dizer que ele significava integridade, restituição, enquanto que Shalom descreve, por exemplo, a paz com o inimigo, ou a harmonia entre aliados. Essa paz com o inimigo está em Oséias 11:19, ou harmonia entre aliados. Isso está em Oséias 9:15, 10, 1-4, 1 e 4. Ou a consolidação de uma aliança com Deus. Isso já estaria em Números 25:12, Isaías 54:10. Então, com essas ideias básicas em mente, a gente precisa considerar a intenção dessa oferta pacífica. E aqui eu quero fazer um comentário que em especial, né, eu quero fazer um comentário falando um pouco sobre isso. Então, eu queria dizer o seguinte: alguma vez passou pela mente de vocês que quando Cristo faz aquele convite à Laodiceia, né, em Apocalipse capítulo 3, ele dizendo: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha que interessante isso. Há uma batida para a pessoa que está dentro não achar que, se caso houvesse apenas uma voz,
Eu poderia dizer assim: imagina que alguém escuta uma voz lá fora. Ei, ô de casa, posso entrar? Quem estivesse lá dentro poderia dizer: será que é aqui? Ah, não, não, isso é com o vizinho ali do lado. Isso não é comigo. Vocês concordam? Agora, quando o visitante bate a porta, ele está dizendo: primeiro, eu estou perto, eu não estou longe. Estou aqui, João, na soleira da porta. Segundo, é com você que eu quero falar, porque é na tua porta que eu estou batendo. Então, para deixar muito claro que ali em Cristo tem uma intencionalidade. Por isso que ele é específico. Eis que eu estou à porta. Qual? A sua porta. Eu estou na soleira dela e bato para você saber que é com você que eu estou falando e que na tua porta tem alguém. Mas aí você poderia, sim, Claudinha, é muito mais direto, é muito mais específico. E aí você poderia dizer o seguinte: alguém bate a sua porta, você abriria só porque bateu? Claro que não. Então, o bater na porta não é para você abrir. O bater na porta é para você saber que ali existe alguém e que ele quer falar com você, que ele quer entrar na sua casa. Mas pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode ser um inimigo, pode ser um engano. Aí Cristo diz: se você, alguém, ou você ouvir a minha voz, então ele também fala. E a pergunta é: se ele está falando, quem é ele? Nós podemos pensar aqui em duas situações. Naquele texto em que ele diz: as ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Porém, se eu tomasse esse texto e o aplicasse ali, o que dizer de quem nunca conheceu Jesus, mas que também ele bate à porta do coração? Então eu prefiro entender que essa voz que fala ali está muito mais ligado à rema do que a logos. Porque quando Jesus enfrentou Satanás no deserto, e ele diz: transforme essas pedras em pães, se você é filho de Deus, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, e a palavra usada ali é rema, não é logos. De toda palavra falada. De toda palavra falada. Cristo estava se referindo naquele momento a uma certeza absoluta da sua filiação, porque ele se referia à voz que ele havia ouvido quando ele saíra do Jordão. Porque quando ele saíra do Jordão, ele ouvira uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer.
ou em quem me comprazo. Então, aquela voz que está falando é o Cristo encarnado na sua palavra. Ou seja, quem é que bate a porta? Mas quem fala? Quem fala é a palavra. A palavra fala. Quem bate a porta é o Espírito Santo. Quem fala é a palavra. A palavra está dizendo. Então ele está dizendo, olha, Jesus está dizendo em outras palavras, o Espírito Santo está batendo na porta do coração dessa igreja. Se vocês abrirem minha palavra e ouvirem, e ouvir aqui é praticar. Se vocês praticarem o que está aqui, isso significa, ou seja, ouvir a voz é ler. Praticar é abrir a porta. Então, quando você ouve o toque, você ouve o toque, você abre a palavra e você pratica a palavra, então a porta se abriu. Isso quer dizer, eu abri a porta para a influência desse espírito que bateu. Então, quem está querendo entrar? Esse é a questão. Essa é a questão. Quem está querendo entrar é a palavra? Não. A palavra é a maneira pela qual você abre a porta. Então, olha só. Quando você abre a porta, você quer dizer que você começa a ler a palavra. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo entra na sua vida e é Ele quem te dá poder para praticar. Quando você recebe o poder para praticar, significa que se alguém entrou, é porque alguém saiu. Para alguém entrar, alguém precisa sair. Então, se o bem entrou, o mal saiu. Se a justiça entrou, o pecado saiu. Se o Espírito Santo entrou, Satanás saiu. Então, se Satanás saiu, agora é outro que reina, não mais o anterior. E agora, porque um saiu e o outro entrou, agora você pode ter. E aí Jesus fala: cearei com ele e ele comigo. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Se você não entender isso, as ofertas de paz nunca serão compreendidas de forma plena. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Se Jesus está entrando na sua casa, quem é o anfitrião? É você ou é ele? A priori você pode pensar, caramba, ele está na minha casa, então eu sou o anfitrião. Mas eu lhe faço uma pergunta. Quem criou você? Segundo, quem está propondo a refeição? Quem está propondo a refeição? O que eu estou querendo dizer aqui, explicar aqui, é que o que Cristo está propondo para a Laodiceia ali, quando ele diz, a gente vai ter uma refeição,
ele está se referindo a este evento das ofertas de paz que acontecia no santuário. E lembrando, por que a oferta de paz acontecia? Ela acontecia porque o pecador já havia se reconciliado através da morte de um animal. Então, essa entrada de Cristo no coração da igreja de Laodiceia para comer uma refeição de paz só seria possível com base num sacrifício que já tinha sido feito. Então, por causa desse sacrifício, é que a oferta de paz pode ser compartilhada. E aí, essa oferta de paz, ela é chamada de a oferta da alegria. Alegria, por quê? Porque já não existe mais separação, rompimento, ruptura. Houve ajuntamento, houve reconciliação, houve justificação, houve agora uma forma para que essa ceia acontecesse. Então, ele é o anfitrião que oferece a ceia na casa de alguém que voluntariamente abre a porta. Então, olha só que interessante. É ele que bate a porta. É ele quem fala. É ele quem traz a refeição. Você e eu só precisamos de duas coisas: abrir a porta e sentar e comer. Sabe o que é abrir a porta? É fazer só uma escolha. Entende? Olha a parte que Cristo não faz. Aliás, Cristo, em todo o seu ministério, atuou dessa forma. Eu vou te dar apenas um exemplo. Eu poderia citar outros. Mas olha o caso de Lázaro. Vamos lá, Lázaro morre. Eles envolvem Lázaro com pano. Põe entre as camadas algum nível de tipo de pó, de perfume. E agora rola uma pedra. Cristo chega e diz para eles: onde vocês colocaram o corpo? Me leva lá. Ou vocês acham que Cristo não sabia onde o corpo estava? Se ele fosse sozinho, ninguém veria o poder de Deus. Aquelas pessoas não levaram Jesus para dizer onde estava o corpo, levaram Jesus para serem testemunhas do maior milagre que foi feito ali por Jesus. Aí ele chega em frente ao túmulo. Olha a ordem que ele dá: retirem a pedra. Aí ele ressuscita Lázaro. Aí ele dá a segunda ordem: desatai-o para que ele possa ir. Perceberam? Como dizer na Bahia: ó gente manhã. O Senhor Jesus não tinha poder para dizer pedra, vaza. Ele não tinha poder para chegar e falar assim: ataduras, caiam. Ele não fez isso. Por quê? Ele só fez aquilo que os outros não podiam fazer. Ninguém ali tinha poder para levantar um morto do túmulo. Só ele. Sabe o que ele estava dizendo? Você colocou a pedra? Você tira. Você enfaixou o morto? Você desenfaixa. Agora, ressuscitar é comigo.
Isso nos ensina lições. Tem hábitos na nossa vida, comportamentos, que nós precisamos deixar. Ele nos dá poder para quê? Para ter o desejo, a vontade, a motivação, a energia emocional para fazer isso. Mas tem uma escolha que é sua. A Bíblia sempre deixou a escolha a cargo do correto uso da vontade. Então, não está em nós nem o querer nem o efetuar, mas a escolha é sua. O que Deus fala a Bíblia inteira? Hoje escolheis a quem se vai. Eu coloco diante de vocês o caminho da vida e da morte. Escolham, portanto, o caminho da vida para que vivam. Então, eu fiz essa digressão aqui para mostrar que as ofertas de paz é aquilo que Cristo estava querendo que Laodiceia tivesse. Então, enquanto Laodiceia não permitir o senhorio, ou seja, se enquanto Cristo não for o anfitrião, enquanto nós formos, queremos ser o anfitrião, ele não entra. Ele não entra. Porque nas ofertas de paz, Deus era o anfitrião. Essa oferta é uma oferta, essa comida é uma comida de gratidão. Enquanto Cristo não for o anfitrião da nossa vida, não teremos paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E por que Cristo estava em paz? Porque o Pai estava nele. Porque ele era submisso ao Pai. Não há paz enquanto você e eu formos submissos ao nosso ego. Como consequência, não há alegria da salvação. Muniz fala muito disso. Aprendi isso com ele. Como que uma igreja que não tem paz, que não tem a alegria da salvação, vai pregar essa salvação? Mas aí, num ato de desespero, porque eu até preciso, às vezes, acalmar uma consciência, eu saio pregando por aí o quê? Olha o que a nossa igreja pregou durante a vida inteira. Lei, 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 lei. E olha, o papel da lei é fundamental, mas ela não resolve o teu problema da salvação. A salvação te leva à lei. A lei não te leva à salvação. A lei só te mostra que você precisa de um Salvador, mas ela não te salva. Agora, quando você é salvo, a salvação te leva à lei. Você às vezes olha para um. Eu acho que é isso que às vezes o mundo não entende. Porque do jeito deles, da maneira deles, pelo menos externamente, eles expressam uma alegria. Vai num boteco, passa num barzinho, passa ali na rua. O que você vai ver gente rindo, feliz, claro, cabeça está cheia de álcool. É uma felicidade efêmera? É.
Mas nós deveríamos ter a alegria desses tontos sóbrios. Se nós não temos essa alegria, é porque não comemos ainda, definitivamente, a oferta de paz. É isso que eu quero trazer nesse estudo de hoje. Então, quando a gente olha para a oferta de paz, essas ofertas pacíficas, para expressar alegria, ela é chamada pelo salmista de sacrifício de alegria. Por quê? Elas foram oferecidas para celebrar. Celebrar o quê? Dificuldades resolvidas, penhores pagos, transações comerciais concluídas. Tetelestai, está pago. Nós podemos nos alegrar, porque está pago. Harmonia com o céu, através da fé e da submissão. Leia isso, Deuteronômio 20, 12, 13, 1 Reis 22, 14, 44. Mas essa paz também, Shelem, ela nunca é usada no singular, sempre no plural no hebraico. Então, ela chama atenção sobre o fervor do júbilo, que deve ali permear toda a festa. E o plural da palavra Shelem também sugere vários tipos de paz. Paz mental, paz física, familiar, social e, acima de tudo, obviamente, espiritual. E lembrando que essa oferta pacífica, ela era uma refeição da aliança. Que eu já disse, né? O adorador e o sacerdote compartilhavam essa festa. Então, quando Cristo entra no coração, quando o Espírito Santo entra na porta de Laodiceia, quando ele traz Cristo para dentro da nossa vida, quem está entrando? O sacerdote, o adorador, compartilhando uma festa, agradecido a Deus pelo dom oferecido. E por que essa oferta foi descrita como oferta compartilhada? Porque nada que temos é nosso. Deus é o possuidor. Então, quando você compartilha essa refeição de paz, é importante que ao você. Olha só, isso aqui é muito, muito significativo. A gente precisa investir tempo nestes aspectos de entender isso. De quê? Entender o quê? Quando ele fala, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, eu te faço uma pergunta. Quem está sentado a essa mesa está com pressa? Está comendo atabalhoadamente? Está mastigando ou está engolindo? Está comendo ou está saboreando? A palavra entrou na sua vida.
Saboreia. A oferta de paz é uma oferta de sabores, de cheiros, de temperos. É uma oferta de alegria porque é a melhor comida que você já tinha comido ou já teria comido na sua vida. Não era só comer, era apreciar. É a oportunidade de você demonstrar amor e gratidão. E olha que interessante, as ofertas de paz, ela tinha um lugar específico para ocorrer. E sabe onde ela devia ser comida? Em um lugar santo e limpo. Em outras palavras, um lugar purificado. É claro que, de forma literal, ela acontecia no acampamento, que às vezes o pátio não dava, era muita gente. E lá na Santa Ceia, com os 12, Cristo convida os seus seguidores a comerem sua carne e beberem seu sangue. Porque quando você come com alguém, por muito tempo e por várias vezes, você começa a se tornar parecido com ele. E aqui eu faço uma indagação. Quem, com quem e o que você tem colocado como alimento para a tua mente? O que você come, o que você bebe, seja físico, seja real ou simbólico. Com o tempo, você se parece com ele. Se você come muita massa, você vai ficar cheio de massa. Se você come muita química, você vai ficar cheio de química. Se você vê muito filme violento, você vai se tornar violento. Se você vê filmes sensuais, você vai ficar sensual. Se você espiritualiza a tua mente, você será um ser espiritual. Se você carnaliza a sua mente, você vai se tornar carnal. É a lei da contemplação. A mente se assemelha àquilo que ela está acostumada. Ela vai se amodelando com aquilo que ela se habitua a estar com ele, com aquilo em sua vida. Cristo não quer fazer um banquete para ele ir embora. Ali o banquete é permanente, porque a alegria da salvação, ela não pode ser momentânea, ela tem que ser permanente. Agora, eu já falei e é importante, mais uma vez, reforçar. A, toda a base da alegria estava na matança da vítima. Porque a forma litúrgica, sacrifício de ofertas pacíficas, chamava a atenção para a matança, que era a base desse rito. Por isso que ela é chamado sacrifício de paz.
Então, esses regulamentos todos que estavam ali expostos e que deveriam seguir nesse ritual, era para manter diante dos israelitas a noção clara que a morte dos animais para a alimentação, porque também tinha carne nessa alimentação, era resultado do pecado. Portanto, a sustentação da própria vida espiritual e, nesse caso, física, era o resultado do sacrifício da vítima. Portanto, isso é um recado claro de Deus que para a nossa vida espiritual e física é Ele que fornece aquilo que nos dá vida. Ellen White diz que, como cristãos, nós nunca devemos esquecer que a cruz do Calvário está estampada em cada pão. O Muniz tem um sermão maravilhoso. Só você procurar na internet. Depois eu até posso procurar e colocar isso lá no grupo. Que ele fala de perdão temporal e perdão para a vida eterna. Ele diz que o perdão temporal ele foi dado a toda a humanidade, que permitiu que Adão vivesse. Caso contrário, ele teria morrido ali, naquele local. E esse perdão temporal, ele veio acompanhado de bênçãos temporais. O sol é para todos, a chuva é derramada. É por isso que você vê o ímpio prosperando. Deixa eu colocar uma coisa na tua cabeça, para que fique isso claro aqui. Uma das principais razões pelas quais Sodoma foi destruída não foi exatamente pelo excesso de libertinagem, de homossexualidade, todo aquilo que estava acontecendo ali. Mas também por isso. Mas não só por isso. Porque Sodoma e Gomorra estava plotada, localizada numa região muito fértil, rica, como o jardim do Senhor. Portanto, Sodoma era uma cidade riquíssima. Então você tem uma cidade ímpia que é rica, onde as pessoas vivem e vivem bem, comem, bebem, têm dinheiro, compram, fazem, acontecem, e nem dizimista eles são. Você já viu um dizimista desempregado? Eu já. Ou você acha que aquela frase de Jesus, no mundo tereis aflições, menos o dizimista? O grande erro nosso é achar que porque estamos bem, porque temos uma boa casa, porque temos um bom carro, porque temos um bom salário, porque temos dinheiro no banco, que isso é sinal do favor de Deus. Não é. Não exatamente. Uma das principais razões, isso está escrito no livro de Ezequiel. Quando Ezequiel comparou Israel a Sodoma, ali são apresentados em Ezequiel os principais pecados de Sodoma. E sabe qual é? Eles não olhavam para baixo, só para cima. Eles não viam o pobre, eles não viam a viúva, eles não viam o miserável,
eles não ajudavam ninguém, eles não alimentavam, eles não vestiam, eles não pegavam essas bênçãos temporais que Deus havia dado a eles e não compartilhava isso com os pequeninos. Isso também entrou na conta de Sodoma. Por que eu estou dizendo isso aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque as bênçãos temporais, elas foram oferecidas a todos. E aí depende do seu talento, da sua disposição, do seu trabalho, da sua inteligência, de como você usa. E aí você pode crescer e evoluir financeiramente, enquanto tem outros que não. Não é porque às vezes não trabalham. Tem gente que trabalha muito e nunca cresce, como gostaria na vida financeira. Mas, independentemente da condição que a pessoa esteja, não há pão, roupa, carro, casa, seja lá o que for, que não tenha ali a marca da graça. Isso só é possível por causa da graça. Agora, existem bênçãos para a vida eterna. Aí é outro tipo de bênção. São bênçãos espirituais. Exemplo: paz, perdão, certeza da vida eterna, evidências da salvação, um coração carregado de amor, de bondade, de mansidão, de fidelidade, de paz. Quem tem as bênçãos para a vida eterna passa muito bem sem as bênçãos temporais, em excesso. Mas quem só tem as bênçãos temporais vai passar uma vida desgraçada. Então, quem só quer as bênçãos temporais, aproveite. Aproveite muito aqui, porque é só isso que você tem. Você não vai ter mais nada. Agora, Muniz e eu temos uma teoria, né? Que é a seguinte: quando a porta da graça se fechar, as bênçãos temporais acabam. Eu acho que a terra não vai produzir mais nada. Nenhum grão. Além de ser quase tudo destruído, porque lembre-se, por que vai ser destruído? De onde saem os anjos com as 7 taças? Eles saem do Santíssimo, não do Santo. Ou seja, eles estão saindo de onde está a lei. Eles estão dizendo: vocês vão receber a paga por ter transgredido deliberadamente a lei de Deus, por não terem feito paz comigo. Quando eu te chamei para fazer paz, você não quis ter paz. Então agora você vai ter guerra. Tem gente que tem medo do diabo como inimigo. Eu não tenho nenhum. Eu tenho medo de ter Deus como meu inimigo. Então, meus amigos e meus irmãos, nessa oferta, onde a porção do Senhor, que era a gordura, o sebo, uma parte do fígado, dos rins, eram queimados. E essas partes interiores das vítimas eram apresentadas ao Senhor, porque isso representa as nossas partes mais secretas. Ou seja, enquanto nossas piores intenções não forem consumidas no altar, a refeição do ritual não podia ser comida. Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Às vezes nós ficamos muito focados
em transformações exteriores. E quando eu falo das transformações exteriores, eu não estou dizendo agora que elas não são importantes. Então a pessoa foca muitas vezes em mudar a roupa, em mudar hábitos alimentares, se torna vegetariano, não é? Não vê mais nada na TV, não, nem internet tem mais, o cara vai para o meio do mato. Eu vou dar um exemplo, que eu não sei o nome da pessoa, de uma pessoa que eu conheço, que foi para um certo lugar aí, que eu não vou nem dizer onde é, adventista, vegetariano, guarda o sábado, devolve o dízimo, não tem nem TV em casa, nada. Quem olha fala assim, nossa, o cara é batuta, cristão. Aí ele comprou um pedaço de terreno, a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa, foi fechar a estrada por onde as pessoas passavam. Ninguém passa mais no meu terreno. Construiu uma casa. Lá embaixo, onde tinha, a gente chama lá embaixo porque o terreno tinha um declive, lá embaixo no meio do mato, ele não fala mais com ninguém, não recebe ninguém, não fechou toda e qualquer uma pessoa difícil de relacionamento. Me desculpa, eu não sou Deus para julgar, mas tudo indica que esse sujeito, Cristo, não entrou lá ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado que com essas reformas exteriores que não são acompanhadas de transformações interiores. Sabe por quê? Reforma exterior você até consegue fazer, ateu faz, mundano faz. O cara fumava, não fuma mais. E não se converteu. Bebia, não bebe mais. Cansei de beber. Vivia com mulherada, cansei da mulherada, não quero mais. Mas tudo isso pode ser obra da carne. Se você olhar para um monge budista, quem olha para ele quer perfeição maior que aquilo? Mas dentro do coração tem fofoca, tem mentirada, tem raiva, não tem paciência com ninguém, briga com todo mundo, é egoísta, mesquinho, ranzinza. E por lá de fora, vegetariano, lá do sábado, dizimista, mas é crítico, vive apontando o dedo, julgador. Sabe o que as ofertas pacíficas dizem? Que enquanto, guarda isso, olha só, a oferta pacífica só era feita depois que a parte do Senhor, o animal, a parte do animal, toda a gordura, ou seja, a parte interna, o interior, não fosse consumida no altar. Então, sabe o que tem que ser consumido no altar? Antes de qualquer coisa? Orgulho, arrogância, a, a petulância, a impaciência, a incompreensão, a fofocaiada, as contendas, as intrigas, as brigas, o ego. Enquanto isso não for consumido no altar, não tem perfeição. Você sabia disso? E sabe o que eu acho bacana? É que a gente fica, às vezes, passando por Levítico ali, Êxodo, Levítico, Números, que vão falando desse sacrifício, a gente olhava isso e ia embora, só lia. Ora, quanta oportunidade de crescimento e de aprendizado, né, que um estudo como esse nos dá. Então, todas as bênçãos e valores que estabelecem o relacionamento do cristão com Deus e que dele precisa fluir para os outros, repousam sobre o fundamento do sacrifício completo
no Calvário. Agora, e o sacerdote? O sacerdote também recebia sua porção. Sabe o que era? A porção do sacerdote era o peito e o ombro direito. Peito ou seio, né? O seio ele nos lembra do conforto e nutrição que é oferecida por uma mãe, enquanto o ombro sugere a força e apoio dado por um pai. Quando o pastor ergue suas ovelhas resgatadas, o que ele diz em Deuteronômio 33:12? Ele habitará entre os meus ombros. E é assim que ele responde à oração. Como? Com o selo sobre o teu coração, o peito, e como o selo sobre o teu braço. Isso está em Cantares 8:6. Ou seja, peito, ou seio e ombro é símbolo de amor e poder. Ou seja, enquanto Deus estava comendo a sua parte, e qual era a parte de Deus? A fumaça que subia, que Deus estava saboreando a fumaça que subia como símbolo de que esse pecador havia sido reconciliado, de que seu reino um dia estaria completamente salvo por aquele que viria e cumpriria todos os rituais que o santuário apontava. Ao mesmo tempo, o sacerdote e o adorador estavam comendo a sua refeição. Então ambos estavam saboreando a mesma coisa. O que era a mesma coisa? O sacrifício. Então, o que essas ofertas de paz, elas requeriam, né? Comida e bebida. Eram bolos asmos, bolachas e pedaços fritos de massa. Eram comidos pelas três partes: Deus em seu altar, o sacerdote com a família dele e o povo jubiloso. O pão formava o curso final do banquete e, com o suco da uva, ele deveria ser apresentado em proporção estrita ao tipo de vítima sacrificada. O adorador podia trazer pão fermentado? Podia. Mas esse pão jamais poderia ser colocado no altar. E o vinho nunca era bebido, sabiam? Ele era sempre derramado sobre o altar. E isso era a oferta de cereal que a gente estudou na aula passada, que era oferecida como uma oferta alçada. E aí, depois disso, o sacerdote recebia a sua parte. Então, embora a maior parte do sacrifício fosse do adorador, o todo, tanto a parte de Deus, quanto a parte do sacerdote, quanto a parte do adorador, era inicialmente apresentada a Deus, que na verdade ele sempre deveria ser servido primeiro. Então, o Senhor, então, ele devolve suas ações ao seu sacerdote, que na verdade estava ministrando, e Jesus seguiu o mesmo princípio no Senado. Olha o que Jesus fez. Ele primeiro se ofereceu a Deus como nosso sacrifício. E aí, olha só, primeiro Cristo se ofereceu, lembra disso? Olha o que eu falei. Toda a oferta, tudo. O que o adorador ia comer, o que o sacerdote ia comer, tudo. Primeiro era oferecido a Deus. O que Cristo fez? Primeiro Cristo se ofereceu ao Pai. Depois o Pai pegou. Olha como é que isso. A gente fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí as pessoas falam, mas como assim Deus deu Jesus? Sabe por que Deus pôde dar Jesus? Ele só pôde dar Jesus porque ele se deu ao Pai. Entendeu? É como se eu chegasse e falasse assim, Deus, eu estou te dando esse mouse de presente. Ele é seu. E Deus pega e falou, nossa, esse mouse é muito bonito, mas eu tenho uma pessoa que não tem nenhum mouse. E ele está precisando. Então eu vou dar esse mouse para ele. Isso aqui é Jesus. Jesus se oferece ao Pai, o Pai pega Jesus e entrega para nós.
Em outras palavras, a oferta de Deus, que quem nos ofertou o filho foi o pai, ele não pegou o filho e falou: toma. A oferta de Deus só foi possível pelo né, que é? Voluntarismo de Jesus. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala, e aqui eu já estou terminando, quando ele fala: maridos, amai vossas mulheres. E aí o maridão pergunta para Paulo: Paulo, como é que eu faço para amar minha mulher? O que é isso? Explique-se, Paulo. Qual que é o modelo, qual que é o padrão para amar a minha mulher? O padrão é da mesma maneira que Cristo amou a igreja. Alguém perguntaria: mas Paulo, como Cristo amou a igreja? E Paulo responde: Cristo amou a igreja entregando a si mesmo por ela. Então, olha que coisa. Quando Jesus viu a igreja perdida, isso é muito sério. Quando ele viu a igreja perdida, o povo dele perdido, estou aqui pensando como ser humano, tá? Eu preciso fazer alguma coisa. O que o pai, cujo trono tem sua base, a sua lei, e ela havia sido quebrada, exigia para reparar a quebra da lei? A morte. Porque Deus é o rei, ele é o monarca. No monarquismo, na monarquia, tudo pertence ao rei. Portanto, o próprio súdito pertence ao rei. Em tese, o rei pode fazer o que quiser com o súdito, porque o súdito é propriedade do rei. Essa propriedade se perde. Cristo, como filho, olha e fala: coitado, eu preciso fazer alguma coisa. Olha o nível de submissão de Cristo ao Pai. E aí ele chega para o Pai. Eu estou aqui parafraseando, não estou dizendo que isso aconteceu, é só para a gente entender. Ele chega para o pai e diz: pai, a gente precisa fazer alguma coisa. E o pai diz: olha, não tem jeito, a lei, eu não posso mudar a minha lei. Ele tem que morrer. Aí Cristo para, pensa um pouquinho. Então o senhor está dizendo que para a tua lei ser é, paga, para que a tua lei seja reposta, ele tem que morrer. Eu não posso morrer no lugar dele? Alguém tem que morrer, o pai falou. Pode ser ele, pode ser você. Mas você vai querer fazer isso? Tá, não estou dizendo que o pai falou isso, tá? Só para a gente entender. Mas você vai querer fazer isso? Aí Cristo analisou o grande amor com que ele nos amou. E ele virou para o pai e falou assim: então é o seguinte, eu me entrego a você. Por amor a eles, eu me entrego a você. Me manda para lá. Então, presta atenção numa coisa. O sacrifício de Cristo na cruz
só pôde ser aceito pelo Pai porque o Filho já tinha sido aceito como sacrifício quando ele se ofereceu ao Pai. Então, é nesse sentido que quando Cristo se oferece ao Pai, a força desse oferecimento tinha tanto poder para salvar já, como o próprio poder que a cruz traz em si, quando nela o Cordeiro consolidou, Cristo consolidou plenamente a entrega que foi feita antes da própria fundação do mundo. Entende isso agora? Então Paulo diz: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe o que, é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: tá, vocês querem falar de amor? Então vou falar de amor para vocês. A maior prova de amor que um marido tem para com a esposa não é quando ele manda flores, não é quando ele arruma a casa, não é quando ele troca a fralda do bebê, é quando ele entrega a sua vida a Deus por amor a essa mulher, como Cristo fez. Aí sabe o que Cristo faz? Cristo pega esse homem que se entregou e entrega esse homem para essa mulher, para ele cuidar dela. Agora eu quero fazer uma pergunta para as mulheres que estão aqui assistindo essa live e aqueles que vão ver depois. Você, mulher, teria coragem de se submeter a um homem que se submeteu a Deus? Que daria a vida dele por você? É a esse homem que Deus fala: mulher, submeta-se, porque ele está submisso a mim. E aí, o meu amor vai fluir através desse homem e vai chegar até você. Portanto, quando esse homem estiver cuidando de você, sou eu que estou cuidando de você. Quando esse homem estiver protegendo você, sou eu que estou te protegendo. Entende quanta coisa linda você tem nessa aula de ofertas de paz? Bem, Aí de volta. oi, Muniz, pode falar, meu amigo. Só quero trazer uma reflexão do início ali do diabo tentando Jesus. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo está escutando o que o Muniz está falando? Porque está saindo. Ah, sim. Ok. Pode Ok. continuar, Muniz. Quando ele disse, se tu és o filho de Deus, Jesus disse, eu creio na palavra na beira do Jordão. Ele disse que eu sou filho, pronto, fechou. Então eu diria que a base da pior tentação é a dúvida na filiação com o nosso Deus, filhos espirituais. É isso aí. Há muitas pessoas que se entregaram a Jesus, têm um nome no livro da vida, mas elas carregam uma dúvida danada. Esse é o diabo, chama-se dardos inflamados do maligno. Ele chega e diz: acho que você não é filho, não. Você não é filho. E aí nós temos que nos agarrar na palavra que o Senhor Deus disse, né? Não temas, você agora é filho espiritual. Você foi acolhido e vamos em frente e bater o pé e pôr o diabo para correr. Nunca devemos duvidar da nossa filiação, assim como o Senhor Jesus não duvidou. Olha o que diz a Bíblia, com isso eu termino. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, É, tu és meu. Isaías 43. É isso aí. Meus amigos, Obrigado. fechamos a aula de hoje. Não terminamos, não deu para terminar a aula. Nós vamos continuar essa aula no próximo sábado. Por isso que o santuário vai se estendendo, né? Porque o trem é grande demais. E eu não vou ter pressa.
Se vocês tiverem pressa, desculpa, eu não vou ter. Faço 1000 aulas dessas, porque isso aqui é minha paixão. Né? Obrigado, Muniz, pela participação. Obrigado pela presença de todos. Vamos orar e que Deus abençoe a vida de cada um. Pai querido, nessa manhã tivemos comida boa. Alimenta-nos sempre com a tua palavra. O Senhor já vive em nós, habita em nós, nós já abrimos a porta, somos teus filhos. Não deixa a gente perder essa certeza. E quando pecarmos, e se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nele confiamos e por ele oramos e nele oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, pela graça de Deus.